Bom, falando sobre a química orgânica, ela é o ramo da química baseado nas características exclusivas do carbono. E assim, o que o carbono tem de tão especial para merecer uma química exclusiva, focada apenas nele? Bom, o carbono ele faz sempre 4 ligações covalentes. É o que a gente chama de tetravalência. Então tá aí as 4 maneiras possíveis que o carbono pode fazer suas ligações. O carbono também pode formar cadeias. Ele tem uma facilidade muito grande de se encadear. Carbonos ligados a carbonos, ligados a carbonos. Existe a formação de cadeias carbônicas. Isso é raro de acontecer entre outros elementos. Muito comum no carbono. E o carbono também tem todas as suas ligações quimicamente equivalentes, ou seja, elas são basicamente iguais entre si. Então existem 4 estruturas que aparentemente são diferentes, mas se vocês repararem, é apenas uma rotação do átomo de cloro. Então, é basicamente a mesma molécula. O carbono não está sozinho, entretanto, na química orgânica. Aparecem outros elementos também. Que elementos são esses? Primeiro, hidrogênio. O hidrogênio vai ser o parceiro principal do carbono. E pode-se dizer que a função dele seria completar a valência do carbono. O carbono não faz sempre 4 ligações? Então, se em algum momento o carbono estiver fazendo apenas 3, a gente tem que completar com um hidrogênio. Então, veja, nessa molécula temos o nitrogênio fazendo 3 ligações e o carbono também. Acontece que o carbono precisa fazer 4 ligações. Então, nesse momento, ele está fazendo apenas 3, só que completando com um hidrogênio, essas 3 ligações viram 4 ligações e agora esse carbono está completo. O nitrogênio, em geral, faz 3 ligações covalentes. Então, vocês podem perceber que o carbono está fazendo 4 ligações, o hidrogênio está fazendo uma ligação sempre, e o nitrogênio, nesse caso, está fazendo 3. Em geral, ele faz 3. O oxigênio, em geral, faz 2. Então, tá aí. Carbono fazendo 4, hidrogênio fazendo uma ligação e oxigênio fazendo 2 ligações. Esse é o resumo. Tá? É importante dominar esses 4 elementos que são os principais da química orgânica. Tá? Carbono faz 4, nitrogênio faz 3, oxigênio faz 2, hidrogênio uma só. Mas a química orgânica não contém apenas esses elementos. Outros elementos também aparecem em menor escala. São eles o enxofre, o cloro, o bromo, o fósforo, iodo e outros. Os tipos de carbono. Tá? Pode-se classificar um carbono com relação ao número de carbonos com os quais ele está ligado. Esse carbono pode ser primário, se ele for ligado a apenas um outro carbono. Nesse caso aqui, os 2 carbonos são primários. O carbono pode ser secundário também, se ele estiver ligado a 2 carbonos ao mesmo tempo. Os carbonos das pontas são primários. E o carbono do meio, como está ligado a 2, é secundário. Um carbono pode ser também terciário, quando ele está ligado a 3 carbonos. Vejam, os carbonos das extremidades são primários. E o carbono da posição 2 é terciário. Por fim, o carbono quaternário, quando ele está ligado a 4 átomos de carbono ao mesmo tempo. Esse carbono do meio está ligado a 4 carbonos, que são os 4 primários. E o carbono do centro, quaternário. Além disso, precisamos falar também sobre a hibridização do carbono. Esse nome é meio complicado, mas a hibridização é um processo de mistura de orbitais. Ocorre uma mistura entre orbitais s e orbitais p, para o caso do carbono. E isso torna um elemento mais estável. Apenas isso. Então, o carbono apresenta 3 tipos possíveis de hibridização. A hibridização é chamada sp3. Ela produz 4 ligações simples e dá uma geometria, um arranjo tetraédrico para o carbono. E os ângulos de ligação são próximos de 109 graus. São 109 graus e 28 minutos. Então aqui é uma representação plana de uma substância chamada metano, CH4. E essa é a mesma molécula, é a mesma substância, só que numa representação tridimensional. Esse triângulo cheio e esse triângulo tracejado simplesmente querem dizer que é uma ligação tridimensional, uma maneira de representar tridimensional. Não se preocupem muito com isso nesse momento. E aqui o ângulo de todas as ligações é 109 graus e 28 minutos. Temos também a hibridização do tipo sp2, que produz uma ligação dupla. Sempre que o carbono apresentar hibridização sp2, ele vai ter uma geometria plana e as ligações que ele fizer vão ser de 120 graus, o ângulo de separação entre elas. Então temos aqui um carbono fazendo uma ligação dupla com o oxigênio, criando um ângulo de 120 graus entre todas as ligações. Por fim, a hibridização sp, que ocorre quando o carbono faz apenas uma ligação tripla, ou 2 duplas, ou um ou outro.
Isso faz com que o carbono seja linear e os ângulos de ligação sejam 180 graus. Então temos aí um carbono fazendo uma tripla e um carbono fazendo duas duplas. Do mesmo jeito, 180 e 180 graus. Em resumo, temos um quadro sobre os tipos de hibridização, exemplos do carbono, a geometria que ele vai apresentar e o ângulo de cada ligação. Falando sobre fórmula molecular é uma informação bastante relevante para a gente, tá? É bastante importante, só que ela não dá tantos dados assim porque ela simplesmente se preocupa em falar a qualidade dos elementos envolvidos numa molécula e a quantidade de vezes que eles aparecem, tá? Exemplo. Temos esta estrutura, que é uma fórmula estrutural. Vocês veem todas as ligações aparecendo. E ao lado, C2H6, apenas a fórmula molecular. Ela é muito mais simples, porque ela só diz C2H6, ou seja, 2 carbonos, 6 hidrogênios. Mas como eles estão ligados entre si? Quem vai dizer isso vai ser a fórmula estrutural. A fórmula estrutural ela mostra com detalhes os tipos de ligação e como elas estão dispostas. Existem 3 tipos de fórmula estrutural. Temos a fórmula estrutural plana, tá? É a mais simples de todas, tá? Inicialmente vocês começam escrevendo a fórmula plana e ela mostra todos os tipos de ligação, inclusive com os hidrogênios. Ela é mais fácil de ler, ela é mais fácil de escrever, porém há uma perda muito grande de tempo quando as moléculas vão ficando maiores. Essa é a fórmula estrutural plana. Todos os hidrogênios, todas as ligações estão dispostas. Na fórmula condensada, é como se fosse um meio termo entre a bastão, que é a que tem menos traços, e a plana, que tem o maior número de traços. Então a gente abrevia o número de hidrogênios nela. Ela é mais ágil de se escrever do que a fórmula plana, porém as informações não são tão intuitivas assim. Há uma perda de agilidade na leitura, mas há um ganho em velocidade de escrita. Na fórmula estrutural bastão ou traço, é a modalidade mais difícil de se representar. Tá? Os alunos geralmente apresentam dificuldade com ela, mas ela é a fórmula mais rápida quando você domina, tá? De se escrever. Uma molécula orgânica. Se escreve muito mais rápido a molécula orgânica desse modo. E é o modo preferencial de uso no Enem. Então, essa é a fórmula que vai aparecer para vocês no Enem. Então, ela representa fórmulas complexas com poucos traços, porém, ela exige um certo treino para que ela seja dominada. Vejam, com poucos traços, você desenha a mesma molécula. Então, vejam a diferença entre as 3 formas. A plana, a condensada e a bastão. Pode não parecer, mas essas 3 estruturas são iguais. É a mesma molécula representada de 3 modos diferentes. Vejam que o modo bastão ele é muito mais prático de se desenhar, só que ele é mais difícil de se interpretar. Tá? Então, existe uma troca aí entre agilidade e velocidade e facilidade de entendimento. Mas quando você domina a forma bastão, ela é a melhor de todas, sem dúvida nenhuma. Tipos de cadeia carbônica. Então, a gente pode classificar as cadeias de acordo com alguns critérios. Os mais importantes são esses. Primeiro, quanto a ramificações. A cadeia vai ser linear ou ramificada. Tá aí. Então, uma dica. Uma cadeia linear vai apresentar apenas carbonos primários e secundários. Já uma cadeia ramificada apresenta pelo menos um carbono terciário ou um carbono quaternário. Com relação ao formato da cadeia, ela pode ser aberta, fechada ou mista. Quanto à aromaticidade, ela vai ser alifática ou aromática. E aí, é importante frisar o seguinte. Uma cadeia aromática é uma cadeia que vai apresentar um anel aromático. E esse anel aromático pode ser, em geral, com 6 carbonos, no caso do benzeno, que é essa molécula que está aí, aromática. Porém, não quer dizer que apenas ter 6 carbonos vai tornar aquela molécula aromática. Será aromático se tiver esse círculo dentro da estrutura. Quanto à presença de heteroátomos. O que seria um heteroátomo? Seria um elemento diferente de carbono, geralmente nitrogênio, oxigênio ou enxofre, que serve de ponte, liga 2 carbonos. Veja que no exemplo da cadeia homogênea, eu tenho um átomo de oxigênio. Ele poderia ser um heteroátomo, porém o oxigênio na molécula da esquerda não liga 2 carbonos entre si. Então essa cadeia é homogênea.
Vejam a diferença da cadeia da esquerda para a direita. A cadeia da direita heterogênea, ela tem também um átomo de oxigênio, porém esse oxigênio faz a ponte, a ligação entre dois carbonos. Portanto, esta cadeia é heterogênea. Quanto a insaturações, uma cadeia pode ser saturada ou insaturada. E aí, o que seria uma insaturação? É a presença de uma ligação dupla ou tripla entre carbonos. Importante isso. Ter apenas uma dupla não significa que a molécula vai ser insaturada. Vejam as duas moléculas da esquerda. Temos duas moléculas saturadas, porém tem uma molécula que tem uma dupla ligação com o oxigênio. Continua sendo saturada, porque a dupla ligação não é entre dois carbonos. No caso das duas moléculas da direita, vejam que aí sim eu tenho ligações duplas entre carbonos. No caso, essas duas da direita são insaturadas.